Deus santo, amado, querido, Deus poder, de honra e de glórias. Meu Senhor Deus e Pai, estamos aqui, meu Senhor, tão somente, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Então, meu Senhor, verdadeiramente, fala conosco nesta hora, meu Senhor. Assim como o Senhor trouxe o Teu povo, meu Deus, para a Tua casa, meu Senhor. Eu creio, Deus, que não irá voltar da mesma forma, meu Senhor, mas irá sair daqui transformado e edificado, cheio da Tua sabedoria, para, Senhor Deus, conduzir o Teu lar nessa noite, Pai. Porque essa noite, meu Deus, é o culto da família. E o Senhor, meu Deus, que assim criou a família, e o Senhor tem total poder também para transformar as famílias. E nós queremos, meu Senhor, ver famílias transformadas. Então, Deus, me usa como o Senhor, meu Deus, jamais me usou. E, meu Deus, que o meu achismo, que o meu conhecimento humano venha por terra, em nome de Jesus. E que assim, meu Deus, o Teu doce e amado Espírito Santo venha falar nesta hora. Espírito Santo de Deus, eu lhe apresento, ó Deus, a nossa bandeira, Deus, representando, ó Deus, a nossa nação brasileira, meu Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, derrama da unção do Teu poder, desfazendo, anulando, cancelando toda e qualquer que seja trabalhar de Satanás sobre a nossa nação, pegar por terra, em nome de Jesus. E assim, meu Senhor, como eu digo, que ainda qualquer que seja, meu Senhor, o nosso representante, nós ainda continuaremos orando pelo nosso representante, meu Senhor, pelo nosso presidente, independente quem seja, meu Senhor. Nós temos que orar apresentando a Ti, meu Deus, para que venha ser implantado, meu Senhor, a ordem e o progresso em nossa nação brasileira, Pai. É o que eu te peço, meu Senhor, e assim te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar no nosso assento. Obrigado. Deus assim abençoe a todos. Nessa noite, meus amados e queridos irmãos, nós iremos falar a respeito da restauração do nosso lar através da sabedoria de Deus. Não o nosso achismo, não como nós achamos que devemos transformar a nossa família, mas sim através do conhecimento de Deus. Nós possamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 127, 1. Se alguém tiver dificuldade, peço que o irmão do lado, você possa estar abrindo para que todos possam acompanhar a leitura. Amém? Glória a Deus. Vamos assim estar abrindo a Bíblia no Salmo de 27, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Glórias a Deus. Pode tomar os assentos. Aleluia. Vamos falar um pouco hoje a respeito da restauração da família, do conhecimento em Cristo Jesus. Como hoje, toda quarta, o culto da família, e assim foi delegado nessa missão, de trazer uma palavra nessa noite. Eu agradeço a nossa pastora, minha
pastor Dano, muito obrigado, sabe, sou grato pela essa confiança que a senhora assim, tem me dado, para que a gente possa estar trazendo uma palavra. E como a gente sabe, a edificação do nosso lar não é algo que acontece de um dia para o outro. É trabalhoso. Tempos e tempo. Muitas das vezes, com o passar tempo e a gente não vê o resultado que a gente almeja, muitos de nós acabamos ficando frustrados e desistem de lutar pelos nossos entes queridos. Eu sempre parto de demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas a gente, no nosso machismo, no nosso querer, a gente quer o imediato. Quer ver a situação sendo resolvida logo no piscar de olhos. Mas não é bem assim. É demorado. É dia após dia. Então significa entender que a edificação do nosso lar é diariamente. Ou seja, constantemente a gente tem que estar trabalhando para que a nossa família seja realmente restaurada em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Amém. A edificação da nossa família, como eu falei, é algo que se requer tempo. É algo diário e constante. Nós temos que lembrar de um homem que estava sempre apresentando a família dele, independente dos filhos ter pecado ou não. Na dúvida, o que ele fazia? Ele fazia o sacrifício, apresentava a Deus. Se pecou, já está apresentado. Se, caso não tenha pecado, vou apresentar a Deus da mesma forma. Eu quero dizer com isso, é que nós também devemos tomar como exemplo Jó. Jó que fazia isso constantemente, independente da família, ou de ter pecado ou não, era um hábito que ele já tinha, de estar apresentando para um sacrifício a Deus pela família dele. E nós também temos que tomar isso como base. Temos que entender que muitas das coisas que nós constituímos, elas são vãs e vulneráveis. Mas o que é edificado por Deus, ela tem base, ela é sólida, ela não abala. E aquilo que nós construímos pelo nosso achar, pelos nossos conhecimentos, nós muitas das vezes erramos. Nós temos que verdadeiramente estar buscando o conhecimento dentro da palavra, que é a verdade, para que assim nós possamos ensinar os nossos através da palavra e não através daquilo que a gente acha que é certo ou que é errado. O nosso achismo muitas das vezes está errado. Pode estar certo ou pode estar errado. Mas se a gente tomar como base a Bíblia, como a irmã aqui citou, que é a verdade, jamais iremos errar. E aquele que ensina dentro da verdade, ele tem o resultado. O resultado é certo. Pois não devemos ensinar dos nossos próprios conhecimentos. Temos que tomar como base a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos restaurar o nosso lar com a sabedoria de Deus.
prudência, ela se firma. Aleluia, glória a Deus. Aí diz o irmão 24:3, como foi lido aí pela pastora, diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma, além de se estabelece, que vai dar no mesmo. Um homem prudente edifica a sua casa na e a mulher prudente, a mulher sábia, isso. O homem prudente edifica a sua casa na rocha, e a mulher sábia edifica, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói, ela sabe conduzir a sua casa. Pois, o homem prudente e a mulher sábia, sendo assim, não é difícil entender que devemos tomar como base a prudência e ser sábio. Prudente e sábio. O homem sábio significa até o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Está no livro de Salmo 111:10. Quando os membros da família temem a Deus, procura fazer a vontade de Deus em tudo. Pois quando nós temos a sabedoria de Deus, nós procuramos fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Aquele que tem a sabedoria de Deus, ele adquire para si os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Pode abrir a Bíblia no livro de Gálatas 5:23. Amém? O fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Mansidão. Estou perdendo 22 para falar todo É, 22. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Eu falei que é aquele que está sabedoria de Deus, ele adquire para si o fruto do Espírito Santo. Como foi citado aqui, a irmã leu aí, que é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Bondade, fé e mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. Isso significa que a pessoa que tem o fruto do Espírito se torna mais fácil para resolver as situações adversas dentro do seu ambiente familiar. Por quê? Porque tem a mansidão, tem o amor. E com o amor, a pessoa tem o dom do Espírito, com o amor, ela vai saber amar aquele que está em sua volta, com o amor. Porque muitas das vezes, dentro da nossa própria família, tem aquele rebelde, tem um rebelde. Então a gente quer tratar ele de uma forma que é bem rebelde. Porque esse rebelde, vou tratar, ele não quer ser rebelde, então vai ser rebelde para lá.
A promoção de que Alegria. Aquele que tem a alegria dentro da família, ele vai saber conduzir, saber resolver a situação dentro da dificuldade da sua família. Não se abater com a tristeza que aquele está fazendo com que o lar se torne digamos assim, uma desordem dentro do lar. Então, quando a pessoa não tem alegria dentro de si, tem o quê? A tristeza. Então, quando a pessoa fica triste, não tem como resolver uma situação dentro do seu lar, porque a alegria a tristeza vai tomar conta de si. Vocês estão entendendo? Sim. Então, como não tem o dom do Espírito, não vai saber conduzir. Qual o próximo? A paz. Amém. Você com a paz vai saber também conduzir as situações adversas dentro do seu lar. Por quê? Aquele que tira a paz dentro do lar, você vai apresentar a ele a paz. Você não vai ficar, como se diz, deixar com que ele tire a sua paz. Você tem que mostrar a paz. E quem põe a paz que nos traz alegria? Jesus. Alegria, a nossa alegria é Jesus. A nossa paz está em Jesus. Nós não podemos deixar com que a dificuldade, a situação adversa dentro do nosso lar tire a nossa paz. Você tem que ter a paz para conduzir a situação. Qual o próximo? Longanimidade. Eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu escrevi esse. Longanimidade. E aqui tem na minha Bíblia, foi a Mariana Vaca, tem amabilidade, que se torna uma pessoa menos insensível e mais amável. E através do amor, como o primeiro irmão citou, você vai saber conduzir esta situação. E para que os irmãos possam entender, eu estou mostrando para vocês que você buscando a sabedoria de Deus, você tem que ter todos esses frutos do Espírito na sua vida. Vocês têm que ter para saber conduzir a situação adversa que porventura possa acontecer no seu lar. Amém? E assim, por diante, o domínio próprio é um dos também básico, porque muitas das vezes dentro do nosso lar ocorrem situações em que vem afetar a gente, e a gente, quando não tem domínio próprio, acaba fazendo o quê? Bobagem, acaba agredindo a pessoa, e a pessoa justamente ela tem que receber carinho, amor, afeto, e não agressividade. Então nós temos que ter um domínio próprio. Quando a pessoa vem com agressividade, nós temos que retribuir a mansidão, para que eles vejam Cristo em nós. Através da mansidão, você pode ganhar esta pessoa. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Amém. Se tem alguém aqui nessa noite, eu creio que sim. Que tem alguma situação dentro do seu lar
que afeta o seu lar, que não tem uma conduta legal, independente do qual seja, irmão. O que eu tenho que dizer para vocês que há solução. Há solução para o problema que afeta o seu lar, independente do problema que seja, porque cada família tem situações diferentes uma da outra. Tem a família que é o filho, já tem outra que é o marido, já tem outra situação que é a esposa, e assim e vice-versa. Cada um tem uma situação diferente. E eu te digo uma coisa: vocês têm que buscar o conhecimento de Deus para saber resolver essa situação. Não busque o conhecimento do seu vizinho, nem do parente até mais próximo. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Está em Tiago 5:1. Olha o que diz Tiago 5:1. Não, desculpa, é 1:15, perdoe, 1:15. Tiago 1:15. Alguém pode ler para mim, por favor? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhe implora, e lhes há concedida. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que aquele que não tem sabedoria para resolver a situação dentro do seu lar, não deve estar buscando nem de vizinho, nem de parente, nem pessoas alheias, e se buscar a Deus, porque esse sim te ensinará como resolver a situação. É trabalhosa? É, mas a conquista é certa, pois o reino de Deus é tomada à força. E se você realmente quer restaurar o seu lar, não desista, guerreie em favor da sua família. Cada um de vocês sabe o seu papel para manter a sua casa em ordem. Cada família tem situação diferente, como você tem. Mas através da sabedoria de Deus, você irá resolver. Você irá resolver a situação do seu ente querido, daquele que você deseja que Deus alcance. Amém. Não cruze seus braços, tome uma atitude, reaja, porque se você cruzar seus braços, nada irá acontecer, as coisas só irão piorar. Não espere um pelo outro. Muitas das vezes a gente espera um tomar atitude, e aí cruza os braços, esperando que a pessoa, talvez que está precisando de socorro, ela por si só reaja. Mas nós não devemos esperar dessa pessoa. Nós que devemos tomar posicionamento, e se posicionar e apresentar essa pessoa para Deus. Não esperar dessa pessoa. Amém? Amém. Ah, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Ah, Deus. Reaja. Não espere, não cruze os
braços. Jesus. Tu és bom, Jesus. Abrindo nossa Bíblia no livro de Hebreus 14:1. Vê o que diz. Nós devemos ter fé para que a gente também possa resgatar a nossa família. Com trabalho e com fé. Sabedoria, trabalho e fé. Livro de Hebreus 11:1. Fala a respeito da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém, glória a Deus, da fé. Aqui nós estamos cansados de aprender a respeito da fé. A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam das coisas que se esperam. e a convicção daquilo que a gente não vê. E a convicção, ou seja, você tem que ter convicção daquilo que você ainda não viu, mas você já vê. Isso é fé. Vou aqui abrir, eu já falei, eu vou abrir em Hebreus para que eu possa testificar a respeito do que eu irei falar nesse momento, que é a respeito da fé, nossa família. No Tiago 16:31. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será Salvo tu. e a tua casa. Isso é o quê? Fé, ato de fé. Mas a gente vai crer e será salvo tu e a tua casa. Isso é crer. Crer no Senhor Jesus. Fé. Nós temos que ter a fé que vai bater na mente. Nós cremos no Senhor Jesus, será salvo aquele que crê e a casa. Glória a Deus. A fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando faltar tudo e não se vê alternativas naturais, através da fé podemos visualizar o impossível e crer que tudo é possível. Marcos 9:23. Através da fé você irá ver a sua família restaurada. Porém, tudo existe um princípio. Não é somente só crer. Tudo existe um princípio. E o princípio da sua família ser restaurada é você ter atitude. Porque a própria Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. A obreira Dayana, com bastante propriedade, trouxe aqui no domingo estudo a respeito da fé e falou muito bateu sobre a fé. E ela disse, conforme a Bíblia relata, que a fé sem a obra, ela é morta. Não basta simplesmente a gente só crer. Nós temos que reagir, nós temos que tomar verdadeiramente uma atitude para que isso possa acontecer. E de que forma nós podemos fazer para que isso aconteça? Fazer um culto doméstico dentro da nossa casa. Nós temos que orar por aqueles que nós queremos que seja alcançado pelo Senhor. Nós temos que estar apresentando com fé. Os irmãos estão entendendo? Eu estou passando para a igreja que a fé sem atitude, sem ação, se torna inoperante. Só a fé não vai resolver. Tem que ter a fé e ter atitude. Tem
quer que aconteça, verdadeiramente aconteça. Amém. Glória a Deus. Se você realmente vê a sua casa sem solução, isso é engano do diabo. Isso é engano, pois muitas das vezes o diabo traz esse tipo de coisa para que a gente venha desistir da salvação do ente querido da nossa família. Pois nós não devemos dar ouvido à voz do inimigo. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Para que a coisa verdadeiramente aconteça, temos que dar ouvido à voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus, por favor, Senhor. Aleluia. Ore pela sua casa, interceda, clame. Sabe que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa te escutar. Salmo 34, 15, por favor, abrir. Para que nós possamos acompanhar. 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha aí, aquele que clama, o Senhor escuta. Mas se você não clamar pela sua família, como Deus pode salvar? Até que pode, mas se você apresentar, a coisa vai acontecer mais rápido. Mas clame pela sua família, interceda pela sua família. Não deixe a coisa como está, não cruze os braços. O Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor para fazer aquilo que você está pedindo. Aquilo que você quer, e Ele acha que o Senhor vai acontecer. Porque o plano de Deus é família. Família é o plano de Deus. Eu vou falar, mas muitas das vezes as coisas não acontecem porque nós queremos buscar a salvação somente para o eu. O eu. Ou seja, individualismo. Muitas das vezes nós viemos para a igreja, somos crentes dentro da igreja, o culto acabou, esquece que é crente. Não leva Jesus para o lar. Vem simplesmente buscar Jesus dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vem buscar Jesus somente dentro da igreja, mas não leva Jesus para casa. O que eu quero dizer com isso é que só somos crentes, não vou usar a palavra correta, muito, não vou dizer, não vou nem trazer essa maldição para a minha vida, mas há pessoas desse tipo que infelizmente só é crente dentro da igreja. E como pode aquele que nós queremos ser salvo, que está dentro do nosso lar, e nós deveríamos ser como referência, como espelho para eles, e a gente não demonstra isso, não leva Jesus para ele, e aí as coisas não acontecem. A coisa só vai acontecer quando verdadeiramente a gente levar Jesus àquela pessoa que está necessitada. De que forma? Através do culto. Se não fazer o culto, se não fizer o culto, mas pelo menos que apresente Jesus. Fale de Jesus para aquela pessoa. Ore, interceda. Aleluia. Lá em casa, nós fazemos um culto familiar. Era quinta,
Era quinta? Era quinta-feira. Nós fazíamos um culto familiar. Eu e a minha casa, eu posso dizer que servimos ao Senhor. Mas isso não tira o direito de a gente levar Jesus para o nosso lar. Não tira. Não é porque nós já somos cristãos. Eu sigo você, eu, minha esposa sério, Taína sério, que a gente não vai fazer o culto. Nós fazemos com frequência o culto. Mas a coisa foi andando, ficou legal, foi bom, foi. Mas nós acabamos parando de fazer. Não mais fazemos esse culto. Por que, irmãos jovens? Porque a gente, muitas das vezes, usa a palavra correta, relaxamento. Isso é relaxamento. E muitas das vezes nós usamos isso, nós somos relaxados e nós não fazemos o culto doméstico em nossos lares. Mas a gente quer mudança, a gente quer transformação, a gente quer que o nosso filho seja alcançado, a gente quer que o marido seja alcançado, a gente quer, como homem, que a nossa esposa seja alcançada. De que forma? De que forma serão alcançados se a gente não leva Jesus para o nosso lar? Uma coisa pode acontecer, se tudo há um princípio. No princípio da restauração do nosso lar é levar Jesus. É Jesus ser o centro, a base. É ser, como se diz, a firmeza, ser o alicerce de nossa casa. Tem que ser Jesus. A coisa só vai dar certo se for Jesus. Se não for Jesus, não tem como a coisa andar. Aleluia! Glória a Deus. Para que o irmão possa assim entender, eu vou concluir. Não deixe sua casa 10º. Cuide do seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio é a sua família. Este sim é o nosso bem maior. A sua família, você tem que ter zelo, cuidado pela sua família. Não deixe para depois, porque as coisas podem piorar. Podem tomar um outro rumo. Então, o mais breve possível, hoje, comece a restauração da sua família, com sabedoria, trabalho e com fé, que a vitória é certa. Sabedoria de Deus, trabalho, eu digo, porque é trabalhosa, não é impedir. O reino de Deus não é, como se diz, magia. Não é você tocar o dedo e assim as coisas mudar. Não. Você tem que suar. Você tem que investir. Você tem que, não é perder tempo, é ganhar tempo apresentando sua família. É você ter a sabedoria e você ter fé e com atitude. Só assim a sua família será transformada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória